Então, nessa hora, nós vamos iniciar a nossa reunião de hoje com a prece, rogando ao nosso Pai Celestial, nos abençoe, nos dê força e que possamos levar daqui esta força, esta energia positiva dos nossos mentores e de Jesus, o nosso Mestre. Pedir para que possamos abençoar a terra toda com as nossas preces, nossas orações, pedindo a Deus, o nosso Pai, que nos abençoe, que abençoe a todo o Brasil, a toda a terra. Esta terra que ainda se fala em guerra, se fala em desavença, em diferenças, tudo aquilo que não é bom. Mas sabemos, Senhor, que o Senhor nos criou como nosso Pai Celestial, nos criou para o bem, para a paz, para a bondade, para o amor. E aqui te pedimos, Senhor, forças para nós que estamos na terra, que sejamos abençoados nos nossos lares, em toda parte, possa haver a paz, a harmonia e a bênção. Que a tua luz divina, juntamente com os mentores espirituais que nos assistem, possam estar presentes nesta noite. E que a mensagem positiva do Evangelho e da palestra do nosso companheiro possa calar fundo no nosso coração, abrindo a nossa mente para que possamos viver cada dia mais as realidades espirituais. Em teu santo nome, em nome da assistência espiritual nossa e aqui da casa, nós iniciamos a nossa reunião de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, Senhor. Muito boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Deixai vir a mim as criancinhas, pecado por pensamento, adultério, verdadeira pureza, mãos não lavadas, escândalos, diversas orientações. A mensagem de hoje, então, é: deixai vir a mim as criancinhas. Item 1. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Mateus 5, 8. Apresentaram a Jesus, então, umas criancinhas a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, repreendeu-os e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E tendo-as abraçado, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Marcos, capítulo 3, versículos 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo pensamento egoísta e orgulhoso. É por isso que Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como a tinha tomado para o da humildade. Essa comparação poderia parecer injusta se considerássemos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz ao renascer para a vida corporal as imperfeições das quais não se libertou nas existências anteriores. Somente um espírito que tivesse atingido a perfeição poderia nos dar o modelo da verdadeira pureza. Mas ela é exata do ponto de vista da vida presente, pois a criança, não podendo ainda manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Além do que, Jesus não diz de uma maneira categórica e absoluta que o reino de Deus é para elas, mas sim para aqueles que se lhes assemelham. Muito bem, dando continuidade, o palestrante da noite de hoje, nosso amigo Sérgio Arantes, ele é vinculado
ao Departamento de Assistência e Promoção Social do Centro Espírita Irmão Aniceto. Fica ali no bairro de Campinas. E vai conversar com nós hoje, dar a sua palestra, Venha Minhas Criancinhas. Boa noite a todos. Prazer a gente voltar aqui a casa para abordar esse tema. Coincidentemente, a última vez que eu estive aqui, eu falei exatamente sobre esse tema, né? Talvez porque eu tenha necessidade de estudar ele mais, né? Mas ele é muito interessante, essa abordagem, né? E a coincidência da gente tratar desse tema no dia de hoje, né? Porque hoje a gente comemora o Dia das Crianças, né? Também a Igreja Católica dedica hoje para homenagear Nossa Senhora da Aparecida, né? Muitos de nós espíritas, né, têm origem no catolicismo e têm um carinho muito grande por Nossa Senhora, por tudo que ela representa, né, como mãe de Jesus, como um espírito bondoso que é. A literatura espírita está cheia de ensinamentos que ela deixou, né? A gente vê o tanto que ela foi importante para dar suporte aos cristãos depois da morte de Jesus, né? Ela continuou junto, levando a mensagem que Jesus tinha trazido. Ela fazia viagens, muitas vezes os apóstolos a encontravam para receber dela o carinho, né? Então, é uma homenagem merecida e que nós estamos irmanados com os nossos irmãos católicos nesse momento, né? Mas vamos para o nosso tema, Deixai vir a minhas criancinhas, né? O capítulo 8. E eu trabalhei mais com olhar no item 18 do capítulo 8. Bom, a base desse deixai vir a minhas criancinhas é uma passagem de Jesus em que os pais iam aonde Jesus estava, né, e levavam as crianças para serem abençoadas por Jesus, para que eles tocassem Jesus como uma simbologia de receber, com um toque, receber as bênçãos, a proteção e o carinho de Jesus. Então, ao mesmo tempo que os pais levavam as crianças para tocarem Jesus, para receber essas bênçãos, os apóstolos, os discípulos de Jesus que estavam com ele ali, preocupados em não ficar incomodando Jesus, eles tentaram afastar os pais e as crianças daquele momento de aproximação e de contato. E Jesus, né, sábio, né, espírito iluminado, espírito mais perfeito que teve entre nós, aproveita aquele momento para deixar esse ensinamento. Então, Jesus viu num momento em que os apóstolos faziam aquilo, não era por mal. Eles faziam tentando proteger Jesus, dar a ele um momento de poder fazer a sua doutrinação, o seu trabalho de levar os seus ensinamentos para os outros, sem ser incomodado, né? Mas Jesus percebeu que ele precisava usar aquele momento para ensinar. Mas ele não estava ensinando só os discípulos que estavam fazendo aquilo. Ele deixou essa mensagem para nós. E hoje,
nós precisamos compreender melhor essa mensagem de Jesus, porque nós ainda, de alguma forma, não deixamos as crianças irem até Jesus. A gente cria algumas barreiras para que elas cheguem até Jesus, né? Então Jesus diz: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham, né? Então ele coloca as crianças como exemplo, né, de um ser puro, e que no reino futuro, no reino de Deus, na vida futura, nós todos seremos puros também. Bem, mas Jesus, ele quis deixar com esse momento, com esse ensinamento, mais exemplos. Porque ele aproveitava o momento para deixar uma lição para que nós pudéssemos, se não naquele momento compreender, no futuro pudéssemos refletir melhor, compreender melhor e começar a colocar em prática. Jesus, ele sabia que nem todos estavam preparados para receber a sua mensagem. Alguns mais preparados, outros menos preparados. Como hoje. Nós não somos iguais. Nós somos espíritos que estamos num processo de evolução, de crescimento espiritual. Nós não estamos igualmente no mesmo estágio de evolução espiritual. Evidentemente que estamos numa condição espiritual mais ou menos semelhantes, mas não idênticas. Porque se nós estamos nesse planeta, né, estamos reencarnando aqui, vivendo experiências comuns, essas experiências é para o nosso crescimento. E é como numa escola. Quando a gente vai para uma série na escola, para uma sala de aula, os que estão ali não são idênticos, não têm o mesmo grau de inteligência, de conhecimento adquirido, mas estão num nível semelhante. Então nós estamos aqui, nós temos sim uma condição semelhante. Nós estamos em condição de aprender com as experiências que nós vivenciamos aqui. E que a gente possa aproveitá-las, né? Então Jesus faz desse momento um momento para ensinar. A gente vê que as crianças que Jesus se refere nessa passagem, elas simbolizam as criaturas ainda a serem preparadas. Olha, deixai vir a mim as criancinhas. Por quê? Jesus representa o caminho que a gente tem que seguir. Jesus, como ser espiritual muito mais evoluído que nós, ele era a fonte onde a gente tinha que beber o conhecimento, aprender com ele. Porque Jesus, ele não morreu por nós. Jesus viveu por nós. Se a gente olhar a vida de Jesus, todo momento Jesus estava nos ensinando. A todo momento ele deixou ensinamentos, como nesse caso, mas até na hora do calvário dele. Ele está lá sendo torturado, pregado na cruz, e ele está lá ensinando a perdoar, a amar os que
ofendem, prejudicam, não é? O que foi a última coisa que ele fez? Foi pedir a Deus por nós. Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus passou o tempo todo ensinando. Então, ele vê nessas crianças, elas simbolizam o ser que ainda precisa conhecer as leis de Deus, os ensinamentos que ele trazia para nortear o nosso caminho. Então, as crianças, a gente tem que pensar nas crianças como esse ser. E aí, a gente começa a refletir, olha, criança é um ser espiritual que já viveu muitas vidas, muitas experiências, como todos nós aqui. A vida de uma criança não começou nessa vida, como a nossa não começou nessa vida. Nós vivemos várias encarnações sucessivamente para ir aprendendo, nos transformando e evoluindo. Princípio básico do Espiritismo: nós somos seres espirituais em evolução. Nós nunca regredimos, nunca. Estamos sempre em evolução. O máximo que a gente pode fazer é estagnar. Você não queria aprender, né? Isso é mais comum no espírito que está ainda no começo da caminhada. Ele não compreende e aí vem o sofrimento, a dificuldade para fazer a pessoa sair do comodismo, né? Daquela situação que não faz com que ele cresça, que ele progrida, que ele se transforme numa pessoa melhor, um ser melhor. Bem, então Jesus, para ele, as crianças, naquele momento, elas simbolizam todos os seres, pequeninos ou adultos, mas que ainda precisam beber do seu conhecimento, da sua fonte de sabedoria e ensinamento. Se a gente começa a pensar assim, a gente vai ver que existem tantas crianças, né, ainda no sentido espiritual da vida, tantas pessoas que precisam reencontrar-se com Jesus e receber nesse contato com Ele, ensinamento. Muitos. E aí, como eu já disse, né, as crianças são espíritos que têm várias experiências. Como nós, que já fomos criança, mas já tivemos inúmeras experiências de vida. Bem, de aí entra a importância de nós. Se a criança é um espírito que precisa, como nós, precisa conhecer Jesus, beber da sua fonte, dos seus ensinamentos, entra um papel muito importante nosso, que nós precisamos refletir sobre isso, principalmente no dia de hoje. Porque o Dia da Criança, ele tem um lado de muita festividade, muita alegria, muito presente. Mas presente material. Dá um brinquedo, dá um carrinho, a criança fica feliz, né, com o que ganhou. Isso é bom? Claro, felicidade é bom.
Mas a gente não pode deixar o lado comercial se sobrepor ao espiritual. E o nosso papel é fazer com que o Dia das Crianças seja todos os dias. E aí, os pais, avós, os familiares, é fazer com que essas crianças cheguem a Jesus, que elas conheçam Jesus. Nós, muitas vezes, e a gente vai ver aqui uma mensagem de Emmanuel e do próprio Divaldo, que fala sobre isso, do nosso papel nesse processo de deixar as crianças chegarem até Jesus. Porque mesmo que elas estejam num corpo de criança e mas são espíritos que já tiveram várias experiências, elas precisam se encontrar com Jesus para trilhar no caminho do crescimento espiritual de forma mais fácil. É como se nós estivéssemos dando a ela a oportunidade de ter uma lanterna para a caminhada. Quem conhece Jesus vai aprender o quê? A ser paciente. Viu a mensagem que o Fábio tentou trazer aqui, né, do Emmanuel? É sobre a paciência. Paciência é um dos ensinamentos que Jesus veio trazer para a gente. Ser fraterno, ser humilde, ser caridoso, se colocar no lugar do outro. Se a gente ensina esses valores para as crianças que estão conosco, sob o nosso olhar, sobre a nossa responsabilidade, tenho certeza, nós estamos contribuindo para um mundo melhor. Nós vamos contribuir para um mundo melhor, porque à medida que a gente educa os que estão próximos de nós, cada um faz o seu papel, vai fazendo o seu papel, isso vai irradiando. E a nossa sociedade vai ser uma sociedade mais justa, mais humana, sem tanta maldade, sem tanto egoísmo. Nós vivemos num mundo em que o ter se sobrepõe ao ser. As pessoas se preocupam mais em ter alguma coisa, ter um carro, uma casa, uma roupa. Isso está na cabeça. A mídia batendo nisso o tempo todo. E o que faz com que a gente não fique só com essa informação são ambientes como esse aqui, onde que a gente vem refletir sobre os ensinamentos de Jesus, que ensina a importância de nós amarmos os que nos ofendem. Nós estamos num momento de polarização política, a gente vê só um lado acusando e xingando o outro. Isso não tem nada a ver com o ensinamento de Jesus. Jesus ensinou a gente se colocar no lugar do outro antes de fazer qualquer acusação ou ofensa com o outro. E é assim que nós vamos melhorar o nosso ambiente, o nosso mundo. Então, é dever nosso buscar levar essas crianças, fazer com que elas cheguem até Jesus, né? Bem, o Emmanuel, sobre isso, lá no livro Consolador, ele responde essa questão. Os pais espiritistas devem ministrar a educação
doutrinarem a seus filhos ou podem deixar de fazê-lo, invocando as razões de que, em matéria de religião, apreciem mais a plena liberdade dos filhos. Então, olha, a gente deve levar o filho para a evangelização, os netos, os sobrinhos, os enteados? Essa é a pergunta. Ou a gente deve respeitar a liberdade dele, dizer se quer ir, se não quer ir, que em matéria de religião ele escolhe. O que o Emmanuel diz? O período infantil, o período da infância, ele é um período da infância no corpo físico. O espírito é um espírito antigo, que viveu muito. Mas quando a gente vai reencarnar, a gente, para o nosso bem, a gente esquece das nossas outras vidas, a gente entra num processo de esquecimento, para recomeçar o aprendizado. A infância é o período que a gente está mais... não está tão latente as nossas lembranças do passado. O nosso inconsciente está mais sujeito a receber influências, e aí é o papel do pai, da mãe, dos avós, dos tios, dos irmãos, é contribuir para que ele receba boas informações. Informações que vão ajudá-lo na tomada de decisão futura. Vai chegar um momento em que ele pode ter que tomar uma decisão em cometer o mesmo erro de uma vida passada, ou ele seguir um outro caminho. E esse momento é importante, ele receber as boas influências. E as boas influências, existe influência melhor do que a de Jesus, que é o ser mais perfeito que teve entre nós? Evidentemente, né, meus irmãos, que não. Melhor, maior do que essa, impossível. Então, o período infantil, em sua primeira fase, é o mais importante para todas as bases educativas. E os pais espiritistas, cristãos, não podem esquecer seus deveres de orientação aos filhos nas grandes revelações da vida. Em nenhuma hipótese, essa primeira etapa das lutas terrestres deve ser encarada com indiferença. Então, a gente não pode se omitir nesse momento. É dever nosso dar para os nossos filhos, para os nossos netos, a oportunidade de conhecer Jesus. Porque se a gente não faz isso, vão chegar outros conhecimentos. Esse espaço no interior dele vai ser preenchido. E certamente não será pelo melhor exemplo. Emmanuel continua. O pretexto de a criança deve desenvolver-se com a máxima noção de liberdade pode dar ensejo a graves perigos. Já se disse no mundo que o menino livre é a semente do celerado. A própria reencarnação não constitui em si mesma restrição considerável à independência absoluta da alma encarnada, né? Basicamente, Emmanuel está dizendo para a gente o seguinte: a gente precisa, é dever nosso interferir, auxiliar, mostrar o caminho certo. A gente vive numa sociedade que às vezes a gente quer lembrar-se dos direitos, esquece dos deveres. E nós, os responsáveis pelos pequeninos,
temos deveres. Nesse processo de reencarnação, quando fizemos um planejamento espiritual de reencarnar e receber espíritos como filhos, ou na nossa família, como netos ou irmãos, de conviver, foi para que a gente pudesse nos apoiar. Os pais, o dever de ajudar maior pelos laços de amor e de afeto naturais, ajudar aqueles filhos, aqueles espíritos a se desenvolverem, se tornarem seres melhores. Sem egoísmo, sem orgulho. O Divaldo também trabalha sobre esse tema, lá no livro Palavras de Luz. Ele fala o seguinte: os pais espiritistas devem ministrar a educação doutrinária a seus filhos ou podem deixar de fazê-lo, invocando as razões de que, em matéria de religião, apreciam a mais pura liberdade dos filhos. Mesmo sentido da pergunta do Emmanuel, né? E a resposta é: cabe aos pais a aplicação da energia e maior exigência em relação aos filhos, como normalmente estão cansados no dia de domingo, às vezes justificam-se e me dizem: deixa o menino folgar hoje, coitado. Ele estudou a semana inteira, demonstrando assim que não acreditam na excelência da doutrina espírita para os seus filhos. Isso quando você vai levar um menino para a evangelização, para uma mocidade espírita, e o filho manifesta: não, quero dormir mais, estou com sono. E a gente: não, coitado, ele estudou muito, e a gente recua e não faz o dever de insistir com carinho, com amor. Não precisa pegar o chinelo, né, para bater, ameaçar, isso não é. Mas mostrar, ser firme, não. Isso é compromisso seu, você tem que ir. Gente, se a gente não fizesse isso durante a semana, muitas vezes, quando nossos filhos não querem ir à aula, para a escola, e a gente não insiste para que eles vão, por que a gente não pode fazer isso quando é para vir ao encontro de Jesus? Por quê? Não é? Nós precisamos tratar da mesma forma. O conhecimento intelectual é uma das asas da evolução do espírito, mas a outra asa é a do amor, que nós vamos receber aqui, na casa espírita, no ambiente em que vai trazer para a gente os ensinamentos de Jesus. O ser só evolui com as duas asas. Se só tiver uma, ele não vai dar conta de voar. Precisamos desenvolver as duas. Então, nós temos esse compromisso, nós precisamos agir dessa forma. Então, o Dia das Crianças é um dia que a gente dá muito presente, material. A gente precisa dar muito amor, carinho, presente espiritual. Ensinar o Evangelho de Jesus. Ensinar a filosofia de como proceder, que Jesus trouxe para a gente, é fundamental se nós amamos os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos. Porque se a gente não fizer isso, vai chegar um momento que a nossa consciência vai nos cobrar. O que eu fiz das oportunidades que eu tive de educar e não fiz? E aí vem a tristeza e o arrependimento. Só que Deus é bom. Não significa que a gente não vai ter novas oportunidades. Talvez nessa vida não. Talvez nessa vida não. Mas sempre é possível
fazer um novo fim. Né? Voltar atrás, deixar de fazer o que já fez, não tem jeito. Mas pode agora começar a fazer um novo fim. E é isso que a gente tem que aprender. Esse ensinamento de Chico, né, é muito importante. A gente pode agora começar a fazer um novo fim. Trabalhar. Né? O Divaldo ainda diz, ó, as crianças podem ainda ser entendidas... Só um minutinho que eu acho que eu passei. As crianças, nesse caso, quando Jesus nos ensina, então, quando a gente olha para a criança, dessa parábola, dessa passagem, né? Não é uma parábola, é uma passagem da vida de Jesus, narrada pelos evangelistas. As crianças, elas podem ser ainda entendidas como aquelas criaturas que ainda, né, não tiveram a oportunidade de compreender Jesus, conhecer Ele de fato. Aqueles que gravitam, né, em condições inferiores da vida, mesmo nessa encarnação. Os que estão na infância intelectual da criatura. Os fracos, os viciosos, os escravos. Quando a gente vê alguém preso pelo vício, da droga, do álcool, caído no chão, essas são as crianças que precisam conhecer Jesus. Claro que você não vai fazer com que, de uma hora para outra, que a pessoa comece a querer mudar. Isso vai ser o sofrimento que ele vai ter como consequência da vida que vai estar levando, vai fazer com que ele desperte. Nós temos que estar com a mão estendida, pronta para ajudar quando nos procurarem. A gente não pode ficar olhando essas pessoas como seres fora da sociedade. São irmãos nossos. São irmãos. Que muitas vezes ainda não estão preparados interiormente para receber a mensagem de Jesus. Mas quando eles quiserem recebê-la, que nós sejamos o ponto de facilitação desse encontro. Sejamos facilitadores do processo de encontro dessas pessoas com Jesus. E como? Primeiro, nos preparando. Nós buscando conhecer mais Jesus. Que à medida que eu for conhecendo mais Jesus, os ensinamentos dele, eu vou parar de olhar para essas pessoas como um pária da sociedade. E eu vou começar a olhar ele como um irmão doente, que precisa de ajuda. Eu vejo no ensinamento de Jesus, quando ele fala que a gente tem que amar os nossos inimigos, as pessoas que nos ofendem e prejudicam, né? Como ele coloca isso no Evangelho, e ele coloca isso como o seguinte, como a condição para que nós nos tornemos evoluídos no planeta, quando a gente der conta de fazer isso. Quando você der conta de amar quem te prejudica, te maltrata, te ofende, a gente vai estar habilitado a ir para mundos superiores. Enquanto a gente não der conta, nós ainda vamos ter que continuar reencarnando aqui, vivendo experiências. Então,
a gente tem que olhar, a gente tem que trabalhar o nosso interior, conhecer mais Jesus, aprender a amar, a ser mais humilde, a tirar de nós o egoísmo, para a gente começar a olhar essas pessoas de outra forma. E Jesus deu exemplo. Ele pediu a Deus por todos os que o maltrataram e ofenderam. Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não falava só, não. Ele fazia. Ele viveu para nos ensinar. Por isso que essa expressão que Jesus morreu para nos salvar, eu não vejo sentido nela. Eu vejo sentido nela que ele viveu para nos salvar. Com os ensinamentos dele, as experiências que ele deixou. E aí, a gente tem várias formas de ajudar. Eu trouxe 2 exemplos aqui, um do padre Lancelotti, outro de um grupo de irmãos evangélicos, indo da periferia estender a mão para pessoas drogadas, viciadas. Não é só os espíritas que fazem isso e podem fazer isso. Nós somos separados por religiões porque o ser humano se dividiu. Mas o nosso mestre guia, que é Jesus, ele não trouxe religião. Ele trouxe uma filosofia. Como eu devo agir, como eu devo proceder. Então, quando a gente vê os irmãos, independente de qual segmento religioso que ele siga, mas se ele está seguindo Jesus, ele está fazendo isso. Então, a gente tem pessoas boas, pessoas que estão afinadas com o ensinamento de Jesus, em qualquer ambiente religioso, se ela buscar de fato Jesus. Se ela não deixar que os falsos profetas, os enganadores, tirem-nas dos ensinamentos de Jesus e os envolvam em outras questões que não tem nada a ver com a moral que Cristo veio trazer para nós. Então, para encerrar, a gente deve entender com relação ao que Jesus trouxe, que não vamos criar barreiras para o crescimento espiritual do nosso semelhante. Vamos ser cristãos verdadeiros. Vamos trabalhar para que a luz, o conhecimento, a filosofia que ele trouxe chegue a todos os necessitados. Sejam os nossos filhos, sejam os filhos dos nossos filhos, os nossos netos, sejam as crianças que vêm para a nossa evangelização na casa espírita, que a gente dedique um pouco do nosso carinho, do nosso amor para levar a mensagem de Jesus. Essa é a mensagem. Jesus, quando ele fala, deixai vir a mim as criancinhas, ele inclui todas essas crianças, sejam as pequeninas, fisicamente, mas também as que estão ainda no princípio do processo de crescimento e evolução espiritual. Obrigado, gente. Boa noite. Antes de iniciar a prece, eu quero divulgar aqui, a atividade de evangelização infantil, que acontece na casa todas as quartas-feiras. Nós temos hoje 3 salas, que é o primeiro ciclo, que vai até os 7 anos, dos 7 aos 11 anos é o segundo ciclo, e a partir dos 12, mocidade. Então, não tem limite, não. Hoje, na mocidade, a gente está com um trabalho de jogos teatrais,
para trazer os jovens, né? Para ficar algo mais dinâmico, porque hoje eles têm muito estímulos, né? Então, assim, e a gente tem percebido uma evasão. E aí, com esse intuito de trazê-los para casa, né? Para o conhecimento da doutrina espírita, para os ensinamentos de Jesus, a gente está fazendo uma atividade diferente. Então, fica aí o convite, né? Que os pais convidem os filhos a participarem também. E vamos juntos, em um único pensamento, rogar a Deus que derrame sobre nós neste momento, nesta noite de hoje, as suas bênçãos, a sua proteção. E que Nossa Senhora da Aparecida também cubra-nos com seu manto de amor, permitindo que aliviemos as dores da alma, as dores físicas, e que nos mostre o caminho que Jesus nos ensinou aqui, com o seu exemplo, que possamos, sobretudo, preparar as nossas crianças, que serão o futuro deste planeta. Que tenhamos a sabedoria de despertar sempre a criança que há dentro de nós. Que possamos ter a pureza e a alegria em todos os momentos de nossa vida, mesmo nas adversidades, para que assim busquemos um sentido de estarmos aqui em busca de nossa evolução espiritual. Pedimos também a proteção divina a todas as crianças do planeta Terra, neste momento, que sejam derramadas luzes coloridas e que elas recebam, onde quer que estejam, a proteção divina. Que possamos sair daqui com os nossos corações leves e de alguma forma transmitir isso aos integrantes dos nossos lares. Obrigado, Senhor, por tudo, nos ampare hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja.